Graça e paz, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 24. Quando eu estava preparando a mensagem, falando com Deus sobre o que Ele gostaria de falar para a igreja, o que Ele gostaria que eu ministrasse, essa palavra já vinha queimada no meu coração já há um tempo. E aí eu fui estudar essa palavra, e o mais interessante é que assim, se a gente cavar, vai sair muito mais coisa, porque ela é uma palavra muito rica, que fala sobre sobre após a ressurreição de Cristo. E eu amo falar de Jesus. Eu acredito que a maior mensagem para a nossa vida, a Bíblia ela é toda rica, mas eu acredito que a mensagem da cruz, que é o que nos traz a salvação, né? Então, eu comecei a ler aqui, teve uma hora que eu estava lendo e eu, glória a Deus, porque Deus falou grandemente comigo no meu coração. Pode ter certeza que quando nós estamos preparando a mensagem, antes de falar com a igreja, Deus já falou com a gente. E Deus é tremendo. Como que Jesus é maravilhoso. E eu sou extremamente grata pelo amor dele que nos alcançou. E eu quero ler a partir do capítulo, lá no capítulo 24, a partir do versículo 13. E eu quero que você medite, que você preste bastante atenção nessa palavra que vai ser ministrada para vocês essa noite, irmãos. Eu estava conversando com o pastor e a gente estava falando sobre esperança, mas eu achei um tema para essa mensagem mais bonito ainda do que nós falamos. A esperança, eu tenho um tema, né, que fala o amor andou entre nós. E aqui nesse caso a esperança andou entre nós. Jesus é a nossa esperança. Jesus é o nosso passaporte, é a nossa garantia de salvação. Aleluia. Então, a partir do capítulo 24, a partir do versículo 13, no caminho de Emaús. Naquele mesmo, vou ler o 13. Acho que vou ler a partir do 10. Não, vamos ler o 13. Naquele mesmo dia, dois deles, de quem a Bíblia está falando aqui, irmãos? Dos discípulos, né? Dois dos discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo? Olha que interessante, né? Jesus, ele não sabia? Mas essa é a maior parte, que Jesus ele sabe de tudo, mas ele quer saber. Ele quer que a gente abra a nossa boca e que a gente se comunique com ele. Como você está? Só abrindo um parênteses, né? Como você está? Como está seu coração? Jesus se importa. Ah, ele não sabe? Ele sabe, mas ele quer ter relacionamento com a gente. E Jesus falou então, e lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamando Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Imagina, né? Você não está sabendo o que aconteceu? Que Jesus morreu e ele foi sepultado? Você não está sabendo? Discípulo de Jesus. Que coisa Jesus perguntou, né? Que coisa? O que está acontecendo? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele, presta atenção, meu esposo me trouxe essa reflexão e eu achei muito interessante. Olha o que eles falaram. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades
o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele queria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de um anjo. Olha que interessante. Que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam, olha só, Jesus fala para ele, como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falam. Engraçado que eu até grifei essa passagem na minha Bíblia, que você imagina Jesus falou: poxa vida, como vocês custam entender, como vocês custam crer. Será que a gente vive isso no dia de hoje? Nós estamos falando e as pessoas não conseguem, como diz a palavra, não conseguem guardar a palavra no coração e continuam pecando contra Cristo. Poxa, como vocês custam entender? Jesus falando: não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Porque Jesus já tinha falado que era isso que tinha que acontecer. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximar do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem estava indo mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Somente até aí, feche seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir nessa noite, Senhor, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que a sua palavra possa vir ao encontro do nosso coração, que cada pessoa aqui presente possa receber a tua palavra e guardar no coração, Senhor. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Senhor. Fala conosco nessa noite, que através da minha boca seja dirigida pelo teu Espírito, através da minha boca venha sair somente palavras conduzidas por ti, ó Deus. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E o contexto da história, todos nós sabemos que Jesus havia sido crucificado, né? No começo do capítulo 24, fala da ressurreição de Cristo. E Jesus havia sido crucificado. Já era sexta-feira e havia se passado quantos dias? 3 dias. E para quem não sabe, a cultura judaica, né, eles entendem que até 3 dias, como é que é? A alma é levada depois de 3 dias, né? Alguma coisa assim. A alma fica rondando o local e ela só é tirada depois de 3 dias. E como nada aconteceu, né, diante dos olhos dele, ou como eles imaginavam, o que entrou dentro do coração deles? Uma tristeza, uma desesperança, porque Jesus tinha dito que iria ressuscitar, mas nada aconteceu. Mas, irmãos, eles estavam com os olhos fechados. Na verdade, o coração não estava aberto para o milagre da ressurreição. Eles já haviam ouvido falar, as mulheres haviam ouvido falar, não havia ninguém no túmulo. E mesmo assim, eles permitiram entrar aquilo no coração, entrar aquela tristeza, entrar aquele desânimo, entrar aquela desesperança. E então Jesus encontrou com ele, Jesus questionou, né, sobre o que eles estavam discutindo. E ao analisar o texto, encontramos algumas razões por essa decepção. Que talvez, a gente analisando nos dias de hoje,
a gente julga muito, né? Poxa, mas eles pegaram, eles foram embora. Jesus tinha falado para eles não irem embora. E eles fizeram o quê? Foram embora de Jerusalém. Tudo acabou por aqui. Não há mais esperança para nós. E aí, às vezes, a gente julga, poxa vida, mas né? Eles ouviram falar que o sepulcro estava vazio. Eles sabiam que o mestre ressuscitaria. E mesmo assim, eles permitiram. Aleluia. E mesmo assim, eles permitiram que essa desesperança entrasse no coração deles. E se fosse a gente? Será que se nós passássemos por uma situação assim tão difícil, eles perderam o discipulador deles, o mestre, o ensinador, e ele morreu, ele falou que ele ressuscitaria e nada aconteceu. Será que nós permaneceríamos esperançosos na promessa? Será que muitas vezes a gente também não age assim? Né? Quando nós estamos no meio de uma dificuldade, que é o momento que nós mais precisamos nos apegar a Cristo, é o momento que a gente volta para o caminho de onde nós viemos, de onde Jesus nos tirou. Muitas vezes isso acontece, porque as pessoas vêm para Cristo, o milagre não acontece, as coisas não acontecem, a vida não muda, e elas fazem o quê? Volta para a antiga vida. Então eu anotei alguns pontos que nós podemos aprender com essa passagem. Nós podemos aprender com esse grande acontecimento que foi Jesus encontrando aqueles discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam no caminho, eles estavam no caminho errado. Foi falado para eles, permaneça em Jerusalém, e eles voltaram. Eles estavam indo para Emaús, sendo que eles deveriam permanecer em Jerusalém. E isso, como que a gente sabe? Lá no versículo 49, você está com a sua Bíblia aberta? No capítulo 24, lá no versículo 49, diz assim: aleluia. Amém, Deus. Tá bom aqui o negócio. Acabou a bateria. Vai falando um pouquinho para Lá no versículo 49 diz assim, 48 e 49: vocês são testemunhas dessas coisas. Vocês serão testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Mas não. Jesus havia falado, mas não. Eles estavam voltando de onde eles tinham vindo. Eles estavam voltando para Emaús. E Jesus significa, olha que interessante, Jerusalém. Ele falou, fique em Jerusalém. Jerusalém significa lugar de paz. Ou seja, eles estavam saindo do lugar de paz, porque eles não creram na promessa de Jesus, que Jesus ressuscitaria. Eles estavam saindo do lugar seguro, do lugar que Jesus falou para eles ficarem. Eles estavam indo embora. E eles disseram, vamos voltar para casa. Vamos voltar para Emaús, pois por aqui parece que tudo se acabou. Por aqui parece que nada mais. Por aqui parece que não tem mais esperança. O nosso mestre morreu. E olha que interessante. Ele fala assim, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, esse já é o terceiro dia desde que tais coisas se sucederam. Eles estavam olhando para as circunstâncias. Eles estavam olhando com olhos naturais. Poxa, se passou 3 dias e nada aconteceu, Jesus não vai ressuscitar mais. Porque os olhos deles estavam fechados. Tanto que eles não reconheceram Jesus. Jesus, ele ressuscitou num corpo, ele estava num corpo diferente. Mas ele era Jesus. Eles não reconheceram a voz do mestre. Eles estavam com os ouvidos e com os olhos tapados. E nós muitas vezes agimos da mesma forma. Estamos tão próximos do caminho certo. Estamos tão próximos, mas nós estamos tão próximos do caminho certo, mas muitas vezes nós abandonamos o lugar onde Jesus falou que é ali que vai acontecer um milagre. E nós voltamos para a velha vida.
vida para a antiga vida. Nós nos afastamos do caminho que Jesus fala para a gente permanecer. Fique em Jerusalém. Aleluia. Amém. Será que é porque eu falo muito alto? Aí ele fica chiando? Tá bom? Glória. Aleluia. Amém. Aleluia. Muitas vezes, talvez, nós agimos dessa mesma forma como aqueles discípulos. Nós andamos com Jesus e quando as coisas não acontecem, quando o milagre não acontece, nós abandonamos o lugar onde deveria acontecer, onde deveria se cumprir a promessa de Deus nas nossas vidas. E trilhamos um outro caminho, simplesmente porque nós não cremos que Deus vai fazer. Se o Senhor Jesus falou para você que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Existe promessa nas nossas vidas. E sabe o que acontece? Muitas vezes, a gente não tem paciência para esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. Não temos paciência para esperar a promessa do Senhor acontecer nas nossas vidas. O Senhor fala para a mulher que Ele promete, olha, o seu tempo que você vai encontrar um homem que vai ser o seu esposo, vai chegar. Mas enquanto não chega, o que ela faz? Fica dando picotinho aqui e aquilo ali. Muitas vezes ela pode perder a bênção dela que vai passar. Meu esposo fala assim, que a oportunidade tem costas lisas. E quando nós não estamos focados em Cristo, nós deixamos a bênção de Deus passar nas nossas vidas. As oportunidades que o próprio Senhor nos dá. O Senhor nos dá uma ordem, Ele nos dá promessa. E a gente não tem paciência para esperar. Porque já se passou 3 dias. Então espera o 4º, espera o 5º. Mas vai acontecer. Porque Jesus prometeu. Não foi a promessa de Cristo? Eu vou ressuscitar no 3º dia. Fica em Jerusalém. Eles não tiveram paciência para esperar o que iria acontecer. E nós agimos muitas vezes dessa forma, como aqueles discípulos que não ouviram a voz de Deus. Jesus está na caminhada. Ontem eu estava vendo um vídeo, eu achei interessante, que fala assim: Jesus, Ele é o caminho. Jesus não está no destino. Jesus não está no fim. Ele é o caminho. As pessoas passam a vida inteira buscando um Jesus que está no fim. Não, Jesus é o caminho. Ele está aqui, caminhando com você. Abra os seus ouvidos, abra os seus olhos para ver. Aleluia. Um outro ponto interessante, que eu já até citei aqui, eles não conheciam Jesus. Mas eles andaram 3 anos com Jesus, mas eles não faziam ideia. Não faziam ideia da plenitude de quem era Jesus, da divindade de quem era Jesus. Jesus podia fazer o que queria, o que quisesse. Quantos milagres Jesus operou. E mesmo assim, eles duvidaram. Porque eles não tinham ideia de quem realmente era Jesus. Eles não começaram a falar: nós esperávamos que Ele viesse reinar e que Ele viesse fazer coisas aqui na terra. Jesus não prometeu nada disso para ninguém. Ele não prometeu que reinaria nesse mundo. O reino dele não é aqui. Eles andaram com Jesus por 3 anos. Viram Ele ressuscitar mortos, viram cego voltar a ver, viram paralítico voltar a andar. Jesus perdoou pecados, realizou vários tipos de sinais e maravilhas. Eles viram Jesus pregar sermões maravilhosos. Eles andaram com Jesus, mas não o reconheceram. Eles não tinham ideia, porque eles não tinham tido uma experiência verdadeira com Cristo. Eles apenas andaram com Jesus. Como que você tem andado com Jesus? Será que você tem andado preocupado com as coisas que Ele vai fazer? Ou será que você tem preocupado, a sua caminhada com Cristo é preocupado com quem, em conhecer a Ele?
Eles não tiveram nenhum tipo de experiência com Jesus. Eles não tinham a menor noção de quem era Jesus. A incredulidade impediu que os olhos o reconhecessem. A incredulidade daqueles homens impediu que os olhos estivessem abertos para ver que Jesus, ele era Jesus, o próprio Jesus ressuscitado. E olha que interessante, eu creio que a palavra de Deus, ela oculta de nós muitas outras coisas que Jesus fez, mas esse é um fato, que Jesus se preocupou com 2 dos seus discípulos. Jesus podia ressuscitar e falar: minha parte eu já fiz, eu já salvei a humanidade, já salvei esse povo, agora eu vou ressuscitar e vou subir para o céu junto com meu Pai. Mas Jesus ainda caminhou um certo tempo com eles. Jesus ainda foi ter com aqueles 2. Jesus ainda foi reconciliar com Pedro. Eu vou até citar isso aqui. Aleluia. Eles viram Jesus como profeta somente, e não como Messias, porque eles estavam tão focados no que Jesus iria fazer aqui na terra. Aleluia. E uma palavra que eu gosto muito é: você precisa conhecer o dono da voz. Isso aí está no meu coração já há muitos anos. Quem é o dono da voz? Você conhece o dono da voz? Eles não conheciam o dono da voz. Abra sua Bíblia comigo lá em João 21. Um livro depois, um pouquinho depois. Olha que coisa mais maravilhosa que é o nosso Jesus. Que pessoa mais maravilhosa que é o nosso Jesus. Ele se importa. Ele se importa com os detalhes. Ele se importou com aqueles 2 homens. Ele se importou com Pedro, que estava com o coração entristecido e que também voltou a pescar após a morte de Cristo. Ele se importa. Lá em João 21, capítulo 21, versículo 4, diz assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia. Isso foi depois da ressurreição, viu? Mas os discípulos não o reconheceram. Mais uns aí também não reconheceram Jesus. Ele lhes perguntou: filho, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. E olha que coisa maravilhosa que acontece. O discípulo ao quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ei, eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Eu já vi essa cena antes. Pedro falou, João falou: é o Senhor, é o Mestre. E nós precisamos buscar essa intimidade com Deus, a ponto de reconhecer a voz quando Ele falar conosco. Nós precisamos buscar Jesus nessa intimidade que João tinha com Ele, que reclinou a cabeça no seu colo. A Bíblia fala: o discípulo a quem Jesus amava. Eu fiz um flyer e joguei lá no grupo, falando sobre que tipo de crente que nós somos, que tipo de cristão que você é. Existia a multidão. Pensa aí, vocês chegaram a ver? Não. Então eu vou desenhar para vocês aqui, ó. Imagina aqui aquele alvo de mira. Ele tem várias colunas, né? Até chegar no centro. Então aqui fora está a multidão que iam atrás de Jesus por causa dos milagres, né? Que ouviram falar do pão que Jesus estava dando, dos milagres. Aí aqui vieram os 70, né? Um pouco mais íntimo de Jesus. E depois vieram os 12, aqueles que realmente caminhavam com Jesus, né? Os 70, eles passaram a caminhar em Jesus, mas os 12
estavam caminhando com Jesus. E desses 12 tinham quantos? Vai afunilando. 3. Pedro, Tiago e João, que estavam mais perto de Jesus. E desses 3, tinha um que estava no centro. Que era quem? João, o discípulo a quem Jesus amava. João tinha intimidade com Cristo, por isso que ele reconheceu a voz. É, João? Aleluia. Toda vez que eu leio essa palavra, ela queima no meu coração. Porque eu imagino Jesus, depois ele ressuscitar e vendo os discípulos voltando a pescar, e aquela cena se repetia, jogam a rede do lado direito do barco. João falou: eu conheço essa voz, eu já vi essa cena antes, é o meu mestre. Nós precisamos buscar esse tipo de intimidade, nós precisamos inclinar a nossa cabeça nos braços do Senhor. Eu costumo dizer que Deus não tem filhos preferidos, Ele não ama uns mais do que outros, mas uns amam a Deus mais do que outros. Uns querem mais Deus do que outros. Essa igreja era para estar cheia, mas uns amam a Deus mais do que outros. Qual é a porcentagem? Essa igreja era para estar cheia de gente dando glória a Deus. Era para estar cheia de gente sedenta de Deus. Eu quero conhecer Jesus mais e mais. Mas as pessoas estão buscando seus próprios interesses. É claro que uns estão trabalhando, né? Estudando não, porque a gente está de férias. Claro que todos têm os seus, talvez os seus compromissos, os seus impedimentos naturais da vida, mas nós precisamos colocar Jesus em primeiro lugar. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, como João, a ponto de reconhecer a voz. Ai, pastora, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo ouvir Deus falar. É claro, a sua alma está tão aflita e tão agitada pelos problemas desse mundo, que você não consegue ouvir a voz de Deus. Oh, Jesus, conhecem Jesus apenas de ouvir falar e não de andar com Ele. Conhecem Jesus apenas de ouvir falar e não de andar com Ele. Oh, Jesus. Tem uma historinha, até lembrei aqui, que eu contei, fiz um vídeo e contei esses dias sobre ouvir a voz de Deus. Havia um homem, um fazendeiro, muito rico, mas ele perdeu um relógio valioso dentro do seu celeiro. E ele perdeu o seu relógio dentro do seu celeiro, e ele procurou, e ele não encontrou. E então ele falou para os seus empregados, né, para os seus auxiliares ali, seus funcionários, falou: olha, eu perdi o meu relógio e eu preciso encontrar. E eles começaram a procurar o relógio do patrão no celeiro, e eles procuraram e não encontraram, e havia um menininho vendo toda aquela situação. Ele falou: posso tentar? Posso lá procurar? E eles falaram: não, mas se a gente não achou, você vai achar? Ele falou: não, deixa eu tentar lá procurar o relógio. E aí ele entrou no celeiro para procurar. Poucos minutos depois ele voltou com o relógio nas mãos. Eu achei o relógio. E todo mundo ficou cara de paisagem. Como que nós procuramos tudo e não achamos? E aí esse senhor então falou: como é que você achou o relógio? Eu falei: é simples. Quando eu entrei dentro do celeiro, eu fiquei bem quietinho para ouvir o quê? O tic-tac. E ele ouviu o tic-tac, tic-tac, e foi em direção, e ele achou o relógio. Você sabe por que os outros funcionários não encontraram? Porque eles estavam tão ansiosos, na ânsia de resolver o problema, que eles não pararam para ouvir o tic-tac de Deus. E muitas vezes nós estamos tão ansiosos na nossa vida, caminhando, que nós não paramos para ouvir
Deus. E quando nós não calamos a voz da nossa alma, nós não conseguimos ouvir o dono da voz. E por que eles não reconheceram Jesus? Porque a alma deles estava aflita, eles estavam entristecidos, eles estavam chateados, porque Jesus havia feito uma promessa e a promessa não se cumpriu. E eles estavam aqui tão enterrados na sua tristeza, na sua desesperança, que eles nem pararam para perceber que quem estava com eles ali era o próprio Cristo. Quantas vezes nós passamos a nossa vida e Jesus está falando: filho, vai por esse caminho, mas você não ouve e vai por outro caminho, quebra a cara e depois volta todo quebrado, e Jesus vai consertar, vai curar, vai fazer curativo, porque assim é Jesus. É ou não é? Assim é Jesus na nossa vida. Nós precisamos procurar conhecer o dono da voz. E só consegue conhecer o dono da voz e ter essa intimidade quem cala a voz da sua alma, quem coloca a sua esperança em Cristo. E a gente só conhece a voz daquele que a gente tem intimidade. É ou não é? Foi falado aqui, até nessa semana, na festa que nós fizemos sábado. Se a Carol estiver lá fora e ela chamar você, amor, não sei como é que ela te chama, Jonas, amor, você não vai falar: opa, minha mulher está me chamando. Por quê? Porque você tem intimidade, porque você se importa, porque ela é importante para você, você já conhece. E como é que a gente começa a conhecer? Aí quando a gente começa a criar intimidade, você já sabe o jeito, você já sabe quando ela está bem, quando ela não está. Você só de olhar, você já conhece o jeito, se ela está com fome, se ela não está. Porque criou intimidade. E é essa intimidade que Jesus quer criar conosco. A ponto de a gente, sabe, ouvir a voz dele e às vezes pensar e falar: não, já até sei o que Jesus faria. Já pensou que delícia? De tomar uma decisão, já até sei o que Jesus faria. Tamanha é a intimidade. Aleluia. E eles estavam, o terceiro ponto, eles estavam decepcionados. Enquanto Jesus estava com eles, olha que coisa interessante que a Bíblia fala. Enquanto Jesus estava com eles entenderam tudo errado. Eles não estavam entendendo nada na mensagem de Jesus, nada. Entenderam tudo errado. A esperança deles estava em algo que Jesus não havia prometido. Jesus não havia prometido reino. Jesus não havia prometido que iria reinar. Jesus não havia prometido que ia fazer nada nessa terra enquanto estivesse com eles. Foi a promessa de Jesus? Não. Qual foi a promessa? Jesus tinha prometido a promessa. Olha, Jesus tinha algo profundamente maior e melhor para eles: o perdão dos pecados e a vida eterna. Essa era a promessa de Jesus. Perdão dos pecados e vida eterna. Essa é a promessa de Jesus. Eles não estavam entendendo nada, tanto que Jesus fala ali para eles, ali no versículo 25: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Na palavra toda, desde Gênesis, está apontando para que viria o Messias. Desde Gênesis, apontando que viria o Cordeiro, que Jesus iria para salvar aqueles que crerem. Era isso que Jesus estava prometendo e nada mais. Ele não estava prometendo uma vida financeira abundante. Ele não estava prometendo que ele iria curar, apesar dele curar, se ele quiser. E se ele não quiser, ele não cura. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. E o Antigo Testamento inteiro, tudo Moisés falando, apontando para o Messias que viria para nos salvar e perdoar, somente nada mais. E aí Jesus começa a falar para eles de novo e relatar lá todo o Antigo Testamento. Vocês lembram da história? Que quando, e foi falado
tinha se revelado ainda. Foi falado isso e aquilo, que viria o Messias, e que vocês seriam salvos, e que seriam perdoados. E Jesus começa a contar toda a história. Oh, Pai. Mas eles estavam com seus olhos voltados para algo passageiro. E nessa terra tudo é passageiro, nada aqui é nosso. Nada é nosso, irmão. Nós precisamos aproveitar e viver o melhor de Deus nessa terra, contanto que Jesus seja glorificado em nós. O meu carro está quitado, mas esse carro não é meu. Se eu morrer amanhã, adivinha com quem vai ficar esse carro? Pastor Cristiano. Se ele morrer amanhã, o carro vai ficar comigo. A casa, nada é nosso. A gente trabalha para conquistar, e eu não estou fazendo apologia que a gente não tem que fazer isso aqui, não. Nós precisamos trabalhar e viver o melhor aqui, sim. Mas desde que tudo seja para a glória de Deus. Entende isso? Nós precisamos viver para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. O meu carro precisa ser para a glória de Deus. A minha casa precisa ser uma casa de paz para a glória de Deus. O meu trabalho precisa ser para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Nós cantamos aqui porque não se trata de mim, se trata dele. É tudo sobre ele. É para ele que nós voltaremos. É para ele. Agora analisa. Quanto tempo se vive um ser humano? Sei lá, 100 e poucos. Vamos colocar aí, vamos ser esperançosos. 90, 100, eu não posso falar que se tiver alguém de 90 anos aqui assistindo eu aqui, ele já vai ficar desesperançoso, eu não quero isso. 80, 90, 100, ok, que seja. Vamos colocar em 90 anos, 100 anos. O que são 100 anos vivendo aqui nessa terra, diante de uma eternidade que nos aguarda. Diante de uma eternidade que nós vamos viver lado a lado com Jesus, e nós vamos andar com Ele, e nós vamos viver face a face com Jesus. É por isso que tudo aqui nessa terra precisa ser para a glória de Deus. O Senhor precisa ser glorificado em nós, enquanto nós estivermos aqui. O nome dele precisa ser proclamado, essa salvação precisa ser proclamada. E foi por isso que depois, olha que interessante, depois quando eles entraram, eles estavam caminhando, e aí Jesus, muito bom humor, fez com que ele estava indo embora. E aí eles falaram: Jesus, você não quer? Jesus não, falando para eles, para esse moço que eles nem conheciam. Por quê? Olha que coisa interessante que veio aqui para mim agora. Jesus estava falando das coisas do reino, eles não sabiam que era Jesus. Mas, sabe o que a palavra fala? O que a palavra faz em nós? Por isso que eu digo para vocês, não fica buscando, é só um parênteses aqui, você vai entender. Não fique buscando movimentos, não fique buscando mover para você alcançar uma libertação, para você alcançar algo, porque isso aqui é que vai libertar a tua vida. A palavra de Deus. Tanto que, olha aqui, ele falava aqui, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras. Essa palavra aqui, quando ela entra no nosso coração, ela é como uma faca. Ela é como um fogo consumidor que nos queima, e nunca mais, quando esta palavra entra, a nossa vida será a mesma. Posso ouvir um amém? Glória a Deus aí. Quando essa palavra entra no nosso coração, nunca mais nós seremos os mesmos. Porque ela entra como um fogo consumidor. Não estava queimando o nosso coração, mesmo sem Jesus ter sido, mesmo sem saberem que era Jesus, a palavra já estava queimando. Olha que coisa maravilhosa. E então, quando eles falaram: entra Jesus. Entra Jesus, não, gente, é porque eu sei que é Jesus. Agora a gente sabe que é Jesus. Mas ele falando para aquele homem que estava caminhando: entra, já está tarde. Não, já está ficando de noite, já está se escurecendo. Pousa aqui com a gente e continua falando dessas maravilhas. E aí Jesus entrou,
partiu o pão, ele fez o papel do anfitrião. E aí que tudo acontece. E seus olhos foram abertos. E eles perceberam que era Jesus. Só que o que aconteceu? Jesus sumiu. A mensagem foi dada. Jesus picou a mula porque ele tinha algo para fazer em outro lugar. Mas a mensagem foi dada. O que eles fizeram? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Oh, Jesus. Aleluia. Hoje pessoas buscam a Deus. Não mais, né? Mas Deus, desde sempre, as pessoas buscam a Deus não por quem Ele é, mas pelo que Ele pode oferecer. Infelizmente, Ele pode oferecer tudo. Tudo. Ele pode nos dar tudo. Amém? Ele pode nos dar tudo o que Ele quiser, mas se Ele quiser. Mas nós precisamos permanecer em Cristo. Quando Paulo fala assim, olha, ele fala assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso tudo. Sabe o que é tudo, irmão? Não é frase de carrega de caminhão, não. A gente vê, as pessoas não têm noção do que isso significa. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar escassez. Eu posso viver em abundância. Paulo estava preso, eu posso ser preso. Mas a minha alma é livre, porque eu posso tudo, porque Jesus é quem me fortalece. E é nessa fé que nós precisamos caminhar, é nessa fé que nós precisamos andar, sem desanimar, sem esmorecer, e permanecer em Cristo, permanecer em Jerusalém. Aleluia, Pai. Pessoas querem restaurar os seus casamentos, pessoas querem curas físicas, talvez até da alma, mas não conseguem uma cura da alma se Jesus não for o centro. Querem uma casa, querem carro, querem resolver os seus problemas financeiros. É ou não é? Querem tudo, querem a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção. E ainda querem do jeito que eles querem, do jeito que eles imaginam. E como se não bastasse, não creem mais no sobrenatural de Deus. Aleluia. E para fechar, eles não tinham o discernimento. Repita comigo. Aqueles homens não tinham discernimento. Não tinham discernimento nenhum. Mas o discernimento só vem através do Espírito Santo. Só através do Espírito Santo. Apesar deles conhecerem as profecias bíblicas, apesar deles conhecerem Jesus, aleluia, eles não conseguiam entender a mensagem da cruz. Eles não conseguiam entender que a cruz era o caminho para a glória. A cruz era um caminho para a salvação. Aleluia, Jesus. Quantas pessoas agem igualmente nos dias de hoje, né? Mesmo presenciando mover e milagres, porque Deus ele faz milagres. Aleluia. Elas continuam sem entender nada, porque elas não buscam o discernimento do Espírito. E para concluir, irmãos, só depois que Jesus partiu o pão, que os olhos deles foram abertos. E essa experiência, logo depois a gente começa a ler a passagem. Logo depois, quando eles começam a entender, quando Jesus vai, ele sobe. Aí a gente começa a entender a história, quando os discípulos se reuniram lá em Atos 2, o que aconteceu? Desceu sobre eles o Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Quantas pessoas se converteram com a pregação de Pedro?
começa a entender. Eles começaram a entender e falar: agora eu entendi o que Jesus tentou dizer todo o tempo que eu estava com ele. Essa experiência fez os discípulos nascerem para uma nova esperança. Com a esperança renovada, aquilo que parecia uma total impossibilidade passou a ter um novo significado para eles. Eles perderam o medo, deixaram de lado o negativismo, a desesperança, a derrota, a tristeza. Voltaram para Jerusalém. Eles voltaram e recomeçaram. Em Atos 2 começa então a igreja de Cristo. Eles começaram a entender tudo que Jesus havia falado, tudo aquilo que Jesus havia ministrado. E eu digo para vocês: permaneça, não vá para Emaús. Lá não tem nada para você. Lá não tem nada para nós. Fique em Jerusalém. Fique debaixo das promessas de Deus. Jesus é a esperança que veio para nos trazer vida, para nos trazer um renovo e a certeza de um futuro que não é aqui. Jesus é a certeza. Fique debaixo da promessa. Como eu falei, Jesus ele tem promessa para nossas vidas de coisas maravilhosas, de fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Jesus ele pode o que ele quiser, mas a maior promessa dele para a nossa vida é o reino. A maior promessa dele para as nossas vidas é a eternidade, é a salvação que nos alcançou. E é debaixo dessa promessa que nós precisamos permanecer. Aleluia, Jesus. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Pode deixar, eu vou cantar um louvor aqui. E eu quero que você medite na letra desse louvor. Pode apagar. Enquanto eu vou louvando, eu quero que você medite. Imagine que você está caminhando e Jesus aparece com você nessa caminhada da vida. E você medite. O que você falaria para Jesus hoje? Aleluia, Pai. Já dissipaste toda a
fica